Alô, boa noite. Começando então mais um capítulo do livro Iniciação Viagem Astral, do Lancelin, psicografado pelo João Nunes Maia. O capítulo de hoje nós vamos tratar do desencarne de um bêbado. Então vamos lá, vamos começar. Então aquele grupo de auxiliadores espirituais, né, eles partiram para Salvador. E o grupo já contava com 100 e tanto companheiros, né, que era esse grupinho pequeno e mais o grupo de espíritos que eram candidatos, né, para o aprendizado de viagem astral e de trabalho no plano espiritual. Eles baixaram, então eles desceram, né, num determinado bairro da cidade, né, e encontraram algumas pessoas ali mal-humoradas, andando pela rua, e eles se aproximaram de um deles, que, aliás, era o mais sofredor, né? Eles sentiram imediatamente o odor dos bebedores e o cheiro do fumo, né? Denunciando logo que ele era mastigador da erva, que escraviza milhões de pessoas em todo o mundo. E perto dele, a gente percebeu 3 entidades que estavam seguindo ele na mesma onda vibratória, né? Vocês podem ver aqui esse senhor, né, de camisa branca, com uma garrafa na mão, andando, e atrás dele tem umas pessoas que estão, assim, escuras, né, que representam nessa imagem os espíritos obsessores. Então, essas 3 entidades estavam seguindo ele, né, e sendo que uma delas, um momento, tinha uma delas que era o inimigo ferrenho dele, né? Não era apenas um obsessor que tinha se aproximado para poder absorver um pouco da bebida alcoólica, mas era um inimigo mesmo, né? E esse obsessor, ele demonstrou conhecer o pensamento, o poder do pensamento, né? E numa rápida concentração ele assumiu a posição de um mago negro, buscando com as mãos algo no ar, que nos parecia uma pasta visguenta e avermelhada, né, algo pegajoso, e colocou junto ao nariz da vítima, que absorveu com facilidade. O Lancelin quis até gritar para espantar esse terrível obsessor de junto daquele homem, mas o nosso guia espiritual, Miramês, não permitiu, né? Então, lembrando que ninguém ali, nem o sujeito encarnado que estava com a garrafa de bebida na mão, nem os obsessores, conseguiam enxergar esse grupo de espíritos superiores, porque eles estavam num padrão vibratório superior. Então, eles eram invisíveis, né? Mesmo que ele gritasse, ele não seria escutado, né? Mas aí o Miramês, que é o guia espiritual, o líder do grupo, não permitiu e falou assim: olha, o que você o que você acabou de constatar é um problema sério de sintonia, ou seja, uma sintonia muito forte, né? Tanto essa pessoa encarnada que faz uso da bebida quanto o obsessor estão numa sintonia, estão na mesma frequência. Então, poderemos, é certo, se a gente quisesse, livrar o obsediado desse irmão infeliz, cego e surdo ao convite do bem. Porém, vamos perder muito tempo e valores espirituais que poderiam ser aplicados em lugares de maior proveito. Ou seja, ia gastar muito tempo, muita energia, e o resultado? O resultado é que ele ficaria livre hoje, mas amanhã ele estaria de novo buscando as mesmas companhias, né? Porque sempre lembramos, nós não somos vítimas de obsessores. Nós não somos pessoas inocentes e os obsessores aparecem do nada e nos atacam. Se nós estamos com problema de obsessores, e todos nós temos, uma vez ou outra, às vezes mais frequentes, outros não, mas se a gente tem esse problema é porque nós estamos vibrando na mesma faixa, nós estamos fazendo algum tipo de prática que atrai esses obsessores, né?
E a gente cria um elo, um vínculo, né? E algumas vezes um vínculo forte, de muitos anos. Então vamos lá. Se os espíritos superiores fizessem um trabalho lá para libertar esse homem, ele ficaria livre somente naquela hora, né? Amanhã ele estaria de novo, ele mesmo buscaria as mesmas companhias, né? O melhor remédio para ele atualmente é a dor, né? Os problemas e talvez a desencarnação, até a desencarnação. Cada criatura tem as lições que merece e as lições que precisa, né? Bom, a infeliz criatura, né, o encarnado, cambaleou, pisando aqui ou ali, ora descia do meio-fio, ora subia, já perfeitamente sem rumo, né? Já estava naquele fogo, né? O espírito malfeitor enfiou as duas mãos criminosas pelas costas da vítima, como se estivessem quase materializadas ao lado do coração. Pegou com segurança o coração, né, do corpo humano e apertou com força, apertou com bastante força. O irmão embriagado deu um grito de dor, levando a mão ao peito e tombou no chão. Lamentavelmente, sua cabeça atingiu o meio-fio, fraturando, né? Então ele bateu com a cabeça no meio-fio. Essa entidade maldosa saltou de lado, junto das outras entidades da sua laia, da sua estirpe, e deu várias gargalhadas, né? Podíamos notar, de onde estávamos, que da sua boca pingavam gotas de um plasma cor de sangue, né? Que foram absorvidos naquele momento de agonia do sofredor. Então, Miramês, o líder do grupo, né, nos deu esclarecimento. Meus companheiros, verdadeiramente assistimos a esse tipo de espetáculo todos os dias em várias faixas da vida, sem podermos amparar os sofredores como a gente gostaria, né? O fato que presenciamos é produto da ignorância. São almas que resvalaram na consciência e não aceitam ainda a voz do mestre. Esse irmão, que sucumbe fisicamente nesse instante, deve ter algum mérito, né, de vidas passadas em seus programas de reencarnação. Vamos ver quem que vem assistir ele agora. Antes de passar para o próximo slide, eu quero fazer um esclarecimento aqui, que pode deixar algumas pessoas preocupadas. Puxa, o obsessor foi lá e conseguiu tocar no coração dele, ele sentiu uma dor, caiu, né? E quando ele caiu por azar, ele acabou batendo a cabeça no meio-fio. Primeiro que não existe essa coisa de azar, né? Tudo que acontece na vida de uma pessoa, qualquer acidente, qualquer topada que você dá no dedinho do seu pé, não é azar, é algo que está programado, né? Alguma energia negativa tinha ali e te atraiu o dedinho do seu pé para a quina daquele imóvel, né? E quebrou o seu dedinho. E é uma dor, é um dedinho pequenininho, mas é uma dor muito grande. No caso dele foi algo bem pior, né? Porque ele deu azar de cair com a cabeça bem no meio-fio, né? Mas o que impressiona, né? Então, primeiro, não tem nenhum acaso na nossa vida, né? Mas o que pode impressionar a gente também é o poder desse obsessor. E a gente, poxa, mas então quer dizer que os obsessores podem fazer o que querem com a gente? Não, não é assim. É que esse caso específico é uma ligação de muitos anos, e uma ligação muito forte, né? São inimigos de muitas vidas passadas, ou de muitos anos passados, né? E o que acontece? Eles tinham criado uma espécie de simbiose, eles estavam vivendo assim, com as energias muito entrelaçadas. Então, nesse caso específico, o obsessor tem sim um grande poder de influência, né? Não vamos dizer que ele determina tudo, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele vai determinando. Por exemplo, ele vai insuflando pensamentos para o encarnado beber, e para o encarnado beber cada vez mais, para ele beber até perder a consciência. E se ele vai aceitando ao longo dos dias, ao longo dos anos,
essas sugestões, esses pensamentos ruins, ele vai entrando numa sintonia negativa cada vez mais forte, tá? É como se fosse uma teia de aranha que o obsessor vai tecendo lentamente, dia após dia, ao longo de vários anos, até que ele consegue, depois de muito tempo, ter a pessoa encarnada totalmente no domínio dele, né? Mas isso, mais uma vez, vamos repetir, porque a pessoa encarnada permitiu, porque a pessoa encarnada procurou isso. Essa pessoa encarnada estava procurando esse tipo de situação, esse tipo de emoção, né? Ele sente prazer nisso, ele sente vontade de fazer isso. E aí, acabou dando esse poder, né, para o obsessor. Então, vamos continuar para ver o que acontece depois da morte desse bêbado, desse sujeito que caiu nesse vício, né? Os vampiros espirituais já tinham retirado do lado do rapaz, né? Que eles já foram lá, ele tinha falecido, tinha desencarnado, aí os espíritos foram lá e já aproveitaram o que tinha que aproveitar, né? Mas aí, depois que eles foram, depois que eles se retiraram, o pessoal, os espíritos auxiliadores, conseguiram ver uma senhora, né, que estava tratando com muito carinho, né, mas estava com dificuldade para ampará-lo, porque ela estava muito emocionada. Imantado de amor maternal, quer dizer, provavelmente deve ser a mãe, né, do rapaz, né. Então a gente se aproximou, né, do cadáver, nos reunimos em torno dele, Miramês deu alguns passes com as mãos em torno do recém-desencarnado e enfiou 2 dedos na cabeça do desencarnado, né? E a gente ouviu um estalar, deslocando pontos sensíveis da alma ligada ao corpo. E o Miramês retirou com toda a amabilidade o fardo espiritual do físico, quer dizer, ele separou, né, o espírito do corpo físico, né, colocando nos braços da sua genitora, que já havia tomado outra posição, assim, mais realista referente às emoções, né, já estava mais equilibrada. Aqui, nessa representação, essa senhora que está aqui, ela está desencarnada, tá? É a mãe dele desencarnada, e nós temos aqui um dos auxiliadores que ele está assim meio transparente, porque ele está num nível superior. E deitado ali na calçada, vemos o espírito, a pessoa que faleceu, né? Que desencarnou agora. Ela parecia estar orando, né? Lágrimas escorriam de suas faces, mas sem a perturbação comum aos espíritos desequilibrados. Ela estava chorando, mas estava numa certa tranquilidade, né? Quis beijar as mãos do nosso companheiro, entretanto, foi ele quem fez tal gesto, dizendo: o trabalho foi teu, querida irmã. Todo o serviço que realizamos foi graças ao clima do teu amor. Leva-o e cuida dele. Quer dizer, nesse caso aqui, existe toda essa equipe preparada para trabalhar, mas existindo a mãe dele desencarnada, que por ser mãe, ela, por pior que seja o filho, por pior tipo de vida que ele estivesse levando, é a mãe dele, então ela tem amor, ela, imagina, pegou ele, criou ele desde criança, desde bebê, então ela tem uma ligação forte também, né, no caso, uma ligação positiva, né, uma ligação de amor. E por ter essa ligação forte, ela tem condições de ajudá-lo com mais propriedade, se ela estiver em equilíbrio. Então, se ela é a mãe, tem muito amor pelo filho, ela está numa situação de equilíbrio espiritual, ela tem condições plenas de ajudar. Então, a equipe espiritual deu suporte, mas está entendido aqui que maior parte do trabalho foi desenvolvido pela
própria mãe dele, que provavelmente não é um espírito tão evoluído assim, quanto os outros amparadores que estavam ali, mas pela condição dela, né, pela dedicação dela, pelo amor dela, ela tem uma ligação forte, e aí ela tem condição de ajudar bem. Bom, como já estávamos acostumados a viagens astrais, logo notamos que não foi cortado o cordão fluídico do irmão, estava sendo assistido ali, né? O cordão de prata que liga o espírito ao corpo físico. E percebam aqui o seguinte, ele já estava desencarnado, ele já estava fora do corpo físico, mas continuava ligado pelo cordão de prata, ou seja, o cordão de prata não rompeu após a morte do corpo físico. E isso é uma situação que acontece muitas vezes. Então até pessoas têm, eu estou com medo de praticar viagem astral, porque eu tenho medo do meu cordão de prata arrebentar e eu morrer. Não acontece, porque essa ligação é uma ligação magnética, não é algo que arrebenta, né? É um campo magnético, e essa ligação, ela não se rompe facilmente. Na grande maioria das vezes é preciso que venha uma equipe de espíritos superiores para ajudar a romper essa ligação, essa ligação fluídica, né, esse cordão de prata. Então, por analogia, a gente pode pensar assim, quando um bebê nasce, ele tem um cordão umbilical, né, que liga o umbigo da mamãe dentro do útero da mãe. E vem o médico, a parteira, depois que o bebê nasce, vem o médico e corta o cordão umbilical. Quando a gente desencarna, também vem uma equipe para nos ajudar, né? E também nos ajuda a sair do corpo físico e depois nos ajuda a romper o cordão de prata, né? Se ninguém ajudar, ele vai se romper sozinho depois de um tempo, mas às vezes ele pode ser ajudado. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por quê? Porque é uma pessoa que desencarnou que teve uma vida muito dedicada às vibrações inferiores, às vibrações pesadas. Então, o corpo espiritual dele estava carregado dessas vibrações pesadas, né? Aí, nesses casos, é mantido a ligação com o corpo físico por mais tempo para que o cordão de prata sirva como um dreno, né? Através do cordão de prata, o espírito consegue enviar através dele para o corpo físico as energias mais pesadas, mais densas, mais negativas. Então, pouco a pouco, aquilo vai descendo para o corpo físico e depois vai ser enterrado junto com o corpo físico. Aí, desse sentido, o espírito fica mais leve, né? Se fosse rompida essa ligação, o espírito, ele carregaria no seu corpo espiritual, né, porque nós temos um corpo espiritual, toda essa carga negativa, e ele ia ficar muito tempo, obrigatoriamente, no umbral mais pesado que existe, até descarregar toda essa energia, até conseguir soltar isso lá no umbral. Então, é preferível descarregar o que pode no próprio corpo físico, né? Mesmo o corpo físico já morto, sem funcionar. Vai drenando como é um lixo, vai drenando aquele lixo, né? Para baixo. Do que ele ter que descarregar no umbral, né? Com um sofrimento muito maior. Então, o corpo físico é maravilhoso, até depois da morte ele ainda funciona para a gente, ele ainda é útil para a gente, né? Bom, vamos repetir aqui. Como a gente já estava acostumado de viagens astrais, logo notamos que não foi cortado o cordão fluídico do irmão assistido. E novamente o Miramês nos esclareceu. Ainda não pode ser desfeito o cordão de luz atado desde a volta do espírito ao corpo. Ele está sem condições para receber um choque dessa natureza, que no espírito mais elevado é a coisa natural. O que seria no espírito mais elevado? Uma pessoa que pratica caridade, que estuda,
que tenta se esforçar, ela é uma pessoa mais espiritualizada, é uma pessoa que cultiva as energias positivas e evita as negativas. Então, essa pessoa, quando chegar a hora do desencarne dela, ela vai se desligar muito mais facilmente do corpo físico. E ela também não vai ter muita carga negativa para ser descarregada para o corpo físico, e nem para ser desgastado no umbral pesado. Então, é vantajoso a gente, durante a nossa vida, enquanto ainda resta a vida, a gente se esforçar para estudar, para praticar o bem, praticar a caridade, para tentar diminuir os nossos defeitos, aumentar as nossas virtudes, porque isso faz uma diferença muito grande na nossa vida pós-morte do corpo físico, né, na nossa vida espiritual. Para tudo existe um momento certo, que o próprio tempo nos mostrará. Queremos frisar com bastante clareza que os irmãos encarnados que nos acompanhavam em aprendizado não estavam em desdobramento consciente. É como uma espécie de sonho com maior lucidez, entretanto. Então, os irmãos encarnados que estavam ali participando desse aprendizado, que estavam em desdobramento, que estavam em viagem astral, eles não estavam com muita lucidez, não. Até porque era uma operação um tanto quanto pesada e não era conveniente, né? Então, às vezes, a gente pode prestar uma assistência durante a noite, quando está dormindo, pode acontecer de algum amparador vir te buscar para a gente estar fazendo algum trabalho, né? E podemos ir até para um lugar barra pesada. Então, se o lugar é barra pesada, assim, não é interessante que a gente esteja consciente, tá? Então, a gente pode ir para um lugar bem terrível, mas a gente vai estar sonhando, nós vamos estar vendo outros cenários, entendeu? O próprio amparador, ele nos fornece um cenário mais ameno, mais tranquilo, e a gente fica ali imaginando, né? Eu vou contar um caso, uma experiência que eu tive com uma pessoa que eu conhecia e que desencarnou jovem numa situação muito ruim, né? De uma irresponsabilidade muito grande dele, com bebida, e acabou sofrendo um acidente e morreu pelo acidente. Quer dizer, estava bêbado e devido à bebida ele acabou causando um acidente e veio a falecer. E isso é visto como um suicídio, né? Então, durante muito tempo, eu até mentalizei por ele, bastante tempo, e né, aí eu esqueci. Passou uns 8 anos, um dia eu sonhei, vou chamar ele de João, tá? Aí eu tava sonhando que eu tava numa lanchonete bacana, um lugar bacana, assim, e aí eu vi o João, falei, uau, João, mas pô, João já desencarnou? Eu não me toquei que eu tava fora do corpo, tava sonhando, achando que tava, né, vivendo aqui normal. Aí eu olhei, João, mas o João tá desencarnado. Ah, então eu fiquei clarividente, eu tô enxergando o espírito do João, né? E eu cheguei perto dele, isso uns 8 anos depois do desencarne dele, né? Tinha até esquecido dele. Aí eu cheguei perto dele, ele tava lá, igualzinho que ele era, jovem, bacana, bonito, só que ele estava assim numa fisionomia de arrasado, assim, de muita tristeza, muita tristeza. Ele nem olhou para mim, ele ficou o tempo todo olhando para baixo, tal, né? E aí, depois de um tempo, eu senti uma ordem, assim, abraça ele, né? Uma ordem que eu não sei de onde veio essa ordem, né? Aí eu abracei ele, né? E no momento que eu abracei ele, eu senti assim que ele subiu e desapareceu para cima. Assim, ele meio que evaporou. E eu percebi uma presença, é uma coisa assim engraçada, eu percebi uma outra presença, uma presença superior, mas que eu não conseguia ver, né?
E é como se assim, eu sentia que ele estava aqui lá em cima. Eu estou aqui, por exemplo, eu estava numa lanchonete, né? Como se os pés dele estivessem lá no teto da lanchonete, mas eu me virava e eu não via ele, né? Eu só senti uma presença durante alguns momentos. E nesse momento é que eu percebi a situação. Eu falei, não, eu não estou numa lanchonete, eu não sou clarividente, porque eu não sou clarividente mesmo. Eu não estou vendo o espírito, eu não estou no plano físico vendo o espírito do João, né? Não é nada disso. Eu estou projetado fora do corpo e eu encontrei com o João no seu corpo espiritual. E muito provavelmente, tudo isso aqui que eu estou vendo, essa lanchonete bonita, bacana, né? Porque eu começou assim, eu estava sentado lá num banco de uma lanchonete, começo a lembrar dessa parte, e eu vi o João lá na entrada da lanchonete e levantei e fui até ele, né? Então eu falei assim, eu não estou numa lanchonete bonita, eu devo estar num lugar barra pesada. O João também não está com a mesma aparência com a qual eu conhecia, né? Jovem, bacana, apesar da tristeza que ele mostrava, ele devia estar num estado assim terrível, né? E então, se eu pudesse ter lucidez naquele momento e conseguisse enxergar aonde eu realmente estava e como o João, a aparência do João realmente era, muito provavelmente eu ia sair correndo, gritando dali, apavorado, né? Porque a gente não tem preparo para essas coisas, né? E esses amparadores, eles sabem das nossas capacidades, eles sabem o que a gente está preparado ou não. Então, mesmo eu participando dessa operação, né? Ele sabe que eu não tinha condição de ver a realidade, né? Então, por isso ele plasmou, né? Ele criou um ambiente na minha mente. E por que eu fui chamado para lá? Porque eu sou um ser espiritual com grande poder de cura e energia superior? Nada disso. Justamente pelo contrário. Porque eu vivo aqui no plano físico, porque eu tenho um corpo físico, porque eu tenho um magnetismo animal, porque no meu dia a dia eu lido com emoções, com energias pesadas, né? É claro que às vezes eu estudo, eu faço as minhas orações, minhas meditações, eu tento me elevar, mas no dia a dia a gente vive aqui, né? Então você briga com alguém, você xinga outro, você tem um ataque de cólera, você tem vontade de se vingar de alguém, justamente por eu estar mais próximo do João, que devia estar muito ruim. Então eles me pegaram aí. Um pouco daquela energia mais pesada eu pude absorver, porque eu tenho um corpo físico, né? Esse corpo de carne é uma verdadeira usina de força que a gente ganha, né? Que a gente tem aqui à nossa disposição. Então eu consegui absorver, vamos dizer assim, a parte mais pesada da carga do João, justamente por eu ser também um espírito pesado, né? E a partir dali ele ficou mais leve e os amparadores conseguiram levar ele para um lugar melhor, para um hospital, onde ele ia continuar o tratamento dele, né? E era uma visão assim ambígua, né? Uma visão assim contraditória, porque ao mesmo tempo que eu vi o João jovem, bonito, como ele era, do jeitinho que ele era, o semblante dele era muito ruim, assim, estava muito triste, muito arrasado, né? Assim, a gente pode imaginar o arrependimento, né? Imagina você, uma pessoa que bebe muito, se droga, não vou falar de droga dele, mas assim, com certeza ele estava bêbado no dia e acabou fazendo uma besteira e acabou causando um acidente e morreu. Imagina a situação dele quando ele chega do lado de lá. Ele fala assim, meu Deus, né? Nossa, jovem, com a vida toda pela frente, ainda com, sei lá, mais 40 anos de energia vital para viver e perdeu o corpo físico. Então, toda essa carga, imagina
Imagina uma pilha, né, uma bateria, né, cheia de energia. Aí rompe, quebra o aparelho. Essa energia não vai se desgastar. Então, o destino o destino dos suicidas ele é ruim por causa disso. Não é uma questão moral, você desprezou o corpo físico de Deus, então Deus vai te castigar, você vai para o umbral. Não é isso. Pode ter esse lado moral também, mas o principal é que você tinha ainda uma carga energética de mais 40 anos de vida. E você quebrou o corpo físico, você matou o corpo físico por uma irresponsabilidade, né? Aí essa energia vai te manter ligado ao corpo físico durante muito tempo. Então é comum a gente ver, a gente lê na literatura espírita que isso mantém o espírito ligado ao corpo físico por anos. E o que vai acontecer com o corpo físico, que é o quê? A decomposição, a putrefação, tudo isso é transmitido ao espírito. Então o espírito assume aquela forma cadavérica também, né? Isso é terrível. E agora um caso semelhante, porém diferente. Uma pessoa também jovem, que tem ainda 40 anos de vida pela frente, tem 30 anos de idade, ainda vai ter mais 40, 50 anos de vida pela frente, ele também sofre um acidente e desencarna. Também tem essa carga de energia para mais 40 anos. Mas ela desencarnou não por culpa dela. Foi realmente um acidente, ou foi causado por outra pessoa. Então, não é um suicida. Nesse caso específico, o espírito não teve culpa desse acidente. Então, nesse caso específico, vem uma equipe, é uma situação difícil também, mas vem uma equipe de auxiliadores para fazer o desligamento, para absorver toda essa energia mais pesada, mais animal, mais esse magnetismo todo animal, para poder desligar ele do corpo físico, né? Vai tudo para o corpo físico, eles aproveitam de alguma outra forma, eles conseguem, esses amparadores, eles conseguem aproveitar esse tipo de energia para usar numa pessoa que está doente, no hospital, entendeu? E transferem essa carga vital, essa energia vital para outros que estão necessitando e libertam o espírito nessa situação. Mas é sempre difícil, né? Deixa eu ver, acho que vamos parar por aqui, né, na noite de hoje, e vamos continuar na próxima terça-feira, dia 22 de abril, às 20 horas, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima terça.